As palavras têm poder tanto para a vida como para a morte. E no vídeo de hoje, você vai entender como eu amaldiçoei a minha vida sentimental. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje, para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje, gente, é muito especial porque hoje nós vamos começar, é a primeira parte sobre o testemunho da minha vida sentimental. Então, eu estou muito feliz por estar dividindo isso com vocês, mas também um pouco temerosa porque eu nunca falei sobre isso na internet. Então, é um desafio, gente, pra mim, mas eu resolvi trazer esse conteúdo porque nas minhas experiências, eu sempre pedi pra Deus que das minhas feridas saísse poder para curar outras vidas. Eu queria que Deus me usasse nas áreas que Ele tinha tratado comigo, que Ele tinha me ensinado, que Ele tinha me transformado. E essa, com certeza, é uma das principais áreas que Deus trabalhou e tem trabalhado até hoje na minha vida. Eu falei para o Senhor que no dia que Ele concluísse esse testemunho, da minha vida sentimental, eu ia levar para as pessoas para que ele falasse com outras pessoas através da minha experiência, pessoas que talvez se identificassem, jovens, adolescentes, estão aí nessa fase de namorar, de querer ter alguém, porque quando a gente é adolescente, a gente é jovem, nós sentimos essa necessidade de ter alguém ao nosso lado, e é aí que mora o perigo. Na nossa adolescência, na nossa juventude, nós não temos muita sabedoria ou maturidade para fazer boas escolhas. Por isso, eu vou trazer esse conteúdo aqui da minha experiência para que talvez jovens, adolescentes que assistam esse vídeo façam escolhas diferentes das escolhas que eu fiz. Um dos principais objetivos de eu estar gravando, dividindo esse testemunho com vocês, é para que vocês entendam, para que outras pessoas vejam como eu encontrei Deus na minha dor, como eu conheci a Deus através do sofrimento. E para a gente iniciar, o versículo base de hoje vai ser Jó, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: as mãos de Deus curam. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Pedi muita sabedoria a Deus para gravar esse vídeo. O objetivo desse conteúdo não é jamais expor ninguém, é tanto que eu não vou usar nomes, não vou dar muitos detalhes, tá bom? Eu vou falar o que for necessário para que vocês compreendam o testemunho. Lembrando que tudo o que aconteceu, gente, está no passado. Eu era adolescente, as pessoas que eu me relacionei também. E adolescente faz burrada, faz cagada. A gente não tem maturidade. Eu hoje, com 27 anos, olho pra mim e penso, cara, eu preciso aprender muito, eu ainda não sei quase nada. Com 16 anos, que foi quando eu iniciei meu primeiro relacionamento, eu sabia menos do que nada. Não era a intenção de expor ninguém, até porque eu creio que em Cristo, todo aquele que abre o coração para Jesus, ele é uma nova criatura. Então, quando nós nos arrependemos, dos nossos erros, das nossas falhas, o Senhor joga no mar do esquecimento tudo aquilo, todo o nosso passado, e escreve um momento novo para nossa vida. Então eu creio que assim como Deus fez na minha vida, tratou comigo e me fez ser uma nova criatura, e todos os dias Ele trabalha em mim para que eu seja, o Senhor com certeza trabalhou na vida dessas pessoas também, daqueles que abriram o coração para que Ele pudesse entrar e fazer morada, amém? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu não tinha passado por nenhum relacionamento ainda, e uma vez eu falei pro meu pai assim, olha o que eu falei pra ele, e a palavra tem poder, tá? Eu falei, pai, eu quero namorar muito, porque se eu namorar com uma só pessoa, como que eu vou fazer pra saber qual que é o melhor pra mim casar? Eu tinha essa mentalidade na época. Não lembro que tipo de resposta meu pai me deu. Eu só sei que isso se tornou real na minha vida. Meus 3 primeiros relacionamentos, eu sofri muito.
fiz pessoas sofrerem, né? Porque não estou aqui para me vitimizar. Tive em partes meus erros nesses relacionamentos. Não fui uma pessoa perfeita, fui uma pessoa imatura. Eu vim aqui falar não somente expor para vocês o que eu passei, o meu lado, como eu me senti, mas também como Deus transformou a minha vida. A partir daquele momento que eu professei aquelas palavras de que eu precisava namorar muito para saber qual que era a pessoa que ia dar certo comigo, gente, eu amaldiçoei a minha vida sentimental, porque nós sabemos que a palavra tem poder. E aquilo se tornou real na minha vida. Meu primeiro relacionamento foi por volta dos 16 anos. Eu ainda estudava e eu comecei a fazer um curso. Nesse curso eu conheci esse meu primeiro namorado. Ele tinha também mais ou menos a minha idade. Se não me engano, era 1 ano ou poucos meses mais velho do que eu. Tinha uma idade assim bem próxima. Eu lembro que eu estava indo mal na escola. E eu falei pro meu pai que eu queria namorar, e ele falou que não, primeiro porque ele não queria que eu namorasse, eu era muito jovem, e eu insisti, pai, eu quero namorar, eu gosto dele, como qualquer adolescente, né, gente, tomando decisões ruins e obrigando, às vezes, os pais, né, entrando na mente deles para que eles cedam. Na época eu achava que meu pai era chato, mas hoje, com uma maturidade um pouco melhor, eu entendo que ele estava tentando me proteger. Eu tinha 16 anos, não sabia exatamente nada sobre a vida, não sabia como estar em um relacionamento. Mas às vezes a gente, adolescente, o jovem, ele insiste tanto que os pais acabam cedendo pra não ter que namorar escondido, enfim, pelo menos tá namorando diante dos olhos. E aí eu lembro que eu estava indo muito mal na escola e meu pai falou pra mim que se eu melhorasse as minhas notas, ele ia me dar a bênção, né? Por mais que eu era uma jovem imatura, gente, ainda tinha um pouco de temor, sabe? Eu queria a bênção do meu pai para que eu pudesse dar continuidade naquele relacionamento. Eu comecei a fazer trabalhos e provas, comecei a me dedicar o máximo possível. E eu trazia os trabalhos, as provas e colocava lá na geladeira. Colocava lá o imã, prova. E, gente, por incrível que pareça, eu comecei a tirar nota boa. Às vezes a gente só precisa de um incentivo, né? E na época, o incentivo pra mim tirar notas boas foi querer namorar. O meu pai me dar a bênção dele, né? Consegui convencer o meu pai, né, com as minhas notas boas, já que ele tinha me dado a palavra dele. Ele aceitou que o rapaz, né, fosse lá na minha casa, foi com o pai, pra eles conversarem. E aí eles nos deram a bênção. E, gente, vou contar um detalhe pra vocês. Quando, Deus me perdoe, a gente é tão assim, né? A gente é tão pecador. Quando essa pessoa, né, esse rapaz, foi pedir a minha mão pro meu pai, a gente já tava namorando, entendeu? Então, assim, era na minha cabeça e na dele, era só pra oficializar. Porque a gente já tava no relacionamento. Eu lembro que anos depois que já tinha terminado, eu fui contar isso pro meu pai. E ele ficou muito bravo comigo, mesmo anos depois, já tendo passado, já tinha namorado outra pessoa. Eu não sei se ele me deixou de castigo, não lembro. Eu só sei que ele ficou muito bravo porque eu tinha mentido pra ele, né? Na cabeça dele eu tinha iniciado o relacionamento no dia que o rapaz foi lá me pedir a mão. Mas aquele dia foi só pra oficializar. Mais uma cagada, né? Mais uma decisão ruim. Esse relacionamento já faz, acho que uns 12 anos. Então, assim, eu lembro mais das coisas que impactaram de forma negativa. Eu não consigo lembrar de muitas coisas boas que aconteceram. Eu acho que o que aconteceu por ser o meu primeiro relacionamento foram tão impactantes de forma negativa pra mim que eu não consigo me lembrar de verdade das coisas boas que aconteceram nele. Então, resumindo, gente, era um relacionamento onde tinha zero maturidade. Eu lembro que algumas vezes quando eu ficava brava com alguma coisa que essa pessoa fazia pra mim, ele me ligava e eu desligava na cara dele. Hoje eu sei que isso não é uma coisa legal. Hoje, olhando pra trás, eu jamais faria isso novamente, mas quando a gente é jovem e imaturo, a gente simplesmente toma decisões burras e que não agregam valor a nada, né? Por mais que a gente era adolescente, aquilo com certeza contribuiu de forma negativa pro relacionamento. Agora eu vou pular, gente, pra parte que foi mais impactante pra mim. Eu lembro que eu fazia esse curso, né? E eu tinha uma amiga que eu amava ela, tipo assim, como uma irmã. Eu tenho um negócio que às vezes eu conheço pessoas e elas me lembram alguém que eu amo muito, alguém que eu gosto. E essa amiga que eu conheci nesse curso, ela me lembrava muito uma das minhas irmãs. Então eu tinha um carinho imenso por ela. E aí chegou um momento, né? No caso que ela conheceu esse meu namorado, eu comecei a meio que desconfiar.
Porque esse meu namorado, ele me ligava todos os dias. Acontece que ele não estava me ligando mais. E eu descobri, ele estava me ligando sim, mas não era pra mim. Era pra essa minha amiga. Isso foi muito, assim, frustrante pra mim, porque eu me senti traída de duas formas, né? Pelo meu namorado e pela minha amiga. Foi muito triste, porque eu gostava muito dela. E aí começou a rolar desconfiança, né, gente? Na verdade, não era nem desconfiança, né? Porque onde já se viu você ter uma amiga e a sua amiga ficar de contatinho com seu namorado? Isso não existe. Isso é uma coisa que na época eu não tinha maturidade, mas mesmo não tendo maturidade, eu sabia que aquilo era errado, que aquilo não era certo. E isso escondido de mim, tá bom, gente? Eu não sabia que eles se falavam por mensagem, pelas redes sociais eles conversavam, por ligação. Então era quase um relacionamento meio que a três, né? Por mais que eu não sei se eles tiveram alguma coisa, não sei se houve traição, não tenho essa certeza. Creio eu que não. Mas pra mim, gente, só de você estar conversando, quebrando ali a confiança da pessoa que está ao seu lado, conversando com outras pessoas, ainda mais a amiga dela, isso pra mim já é traição. Então, de certa forma, houve traição sim, né? Traição da confiança. Nós terminamos e foi uma coisa assim que foi muito triste pra mim, porque eu era muito nova, ainda não sabia lidar com a decepção. Eu me senti trocada, eu me senti feia, eu pensava o que ela tem que eu não tenho. Eu chorava pra minha irmã, que a gente ia trabalhar juntas, e eu chorava no ônibus, e ela me aconselhava. A minha irmã sempre foi bem mais madura do que eu, ela sempre sofreu primeiro pra depois eu estar em uma situação igual ou parecida para que ela pudesse me aconselhar. Sempre foi assim. Então foi muito doloroso pra mim. Mas, gente, pra vocês terem ideia, eu gostava tanto daquela amizade que a maior dor pra mim não foi a dor dele. Com certeza doeu o que ele fez comigo, mas a dor de imaginar que aquela pessoa que eu amava tanto tinha feito aquilo comigo, aquela amizade que era essa minha amiga pra mim, a dor da perda dela foi maior pra mim do que a perda dele. E eu lembro que uma vez, quando eu concluí que realmente não era coisa da minha cabeça, porque até então, gente, quando a gente terminou, parecia que era coisa da minha cabeça, sabe? Até então não tinha comprovado que era realmente aquilo. Eu só sabia que eles conversavam, não sabia se estavam se relacionando. E aí, acho que um mês mais ou menos depois que a gente terminou de vez, eu passei mal. Olha como que as coisas são. Eu passei mal e aí eu fui num hospital que era perto desse meu curso. Quando eu estava chegando com o meu pai nesse hospital, né, que a gente foi de ônibus, eu olhei assim pro lado e quem que tava lá? Os dois se beijando, entendeu? Nos beijos, nos amassos. E aquilo entrou como uma faca no meu coração, sabe? Porque eu poderia não estar ali naquele dia. Eu poderia ter passado a vida, superado, talvez sem ter a certeza, ou talvez ver uma foto, mas não. Eu precisei estar ali, presencial, pra ver aquilo. E parecia, gente, naquele caminho que eu já tava sentindo que eu ia ver alguma coisa. Eu comecei a chorar, nossa, comecei a dar um bafo lá só pro meu pai, né? Contido ali, fiquei super chateada. E aí eu lembro que meu pai falou... Meu pai começou a dar risada de mim, e isso foi uma coisa que hoje eu já sou curada, eu já perdoei o meu pai. Só que na época eu fiquei ainda pior, porque ele começou a rir de mim. E ele falou assim que, tipo, eu não lembro as palavras exatas, mas ele falou que não acreditava que eu tava chorando por causa de homem. E, gente, não era chorando por causa de homem, era uma pessoa que eu tinha me relacionado, que eu tinha um sentimento. Eram duas pessoas que eu tinha um sentimento, o meu ex e a minha amiga. Então aquilo entrou no meu coração, gente, de forma assim que eu fiquei devastada. Eu tinha 16 anos e eu não sabia como lidar com aquilo. E o meu pai, que era pra me proteger, que era pra me dar um abraço, falar, filha, vai ficar tudo bem, você merece coisa melhor. Não, ele riu de mim e ainda me fez sentir, nossa, pior do que eu tava. Mas, gente, o meu pai é uma bênção na minha vida, tá bom? Todo mundo tem fraquezas, às vezes a gente vai falar coisas que a gente vai se arrepender. Ele não soube lidar com a situação, né? Simplesmente. Algumas pessoas vão ter dúvida. Breno, o que você fez quando você descobriu, quando você começou a desconfiar? Você deu bafão? Não, gente, eu não fiz nada disso. Eu não tinha maturidade, mas pelo menos nisso eu posso olhar pra trás e não me arrepender de ter me contido. Gente, eu não fiz nada.
pelo que eu me lembro, assim. Eu posso ter comentado alguma coisa com ele sobre isso, mas eu não surtei, não dei bafão, não briguei com ela, não briguei com ele, sabe? Porque tem meninas que dá escândalo, né? Vai tirar satisfação. Eu não fiz nada disso. Eu simplesmente peguei toda aquela desconfiança, toda aquela dor, tanto antes, né? Só na desconfiança, como depois que eu já tinha certeza. Eu peguei tudo aquilo, todo aquele sofrimento e engoli a seco. Guardei aquilo tudo pra mim e segui com a vida. Chorando, triste. Eu lembro que no dia que a gente terminou oficialmente, ele foi na minha casa só pra olhar na minha cara e falar, realmente, terminamos, tá bom? Fiquei, assim, um tempão sem falar com essa minha amiga. Ela nunca chegou pra me falar nada, pra me pedir uma desculpa, nada. A gente simplesmente... eu troquei, né, o meu dia de curso para que eu não precisasse ficar convivendo com aquilo, porque me causava muita dor, muito sofrimento. E ela nunca chegou para me falar nada, para falar, olha, tá tudo bem eu namorar com seu ex, tá tudo bem? Não. Passou uns 2, 3 anos. Eu acredito que foi isso, talvez tenha sido menos, mas eu não me lembro exatamente. E aí eu mandei uma mensagem para ele, porque o Senhor começou a me incomodar. Dei uma mensagem pra ele e pedi o telefone dela, né? Eu não sabia se estavam juntos, porque eu não ficava acompanhando não, tá bom, gente? Ex-namorado eu sempre fui de tirar das minhas redes sociais pra que... Porque às vezes a pessoa vai tomar decisões depois que vai te ferir, sabe? Vai se relacionar com uma outra pessoa, e às vezes você tem sentimento ainda por ela. E eu excluía tudo, excluí das minhas redes sociais, do meu telefone. Mandei uma mensagem pra ele pedindo o número dela. Na cabeça da pessoa, ele achou que o quê? Que eu ia dar bafão com ela por causa dele, coitado, né? Mas jamais, não era isso que eu queria fazer, não. Na verdade, eu estava buscando apaziguar, né? Me reconciliar com ela. Não pra gente ser melhores amigas de novo, porque... Enfim, a vida tinha seguido, cada uma tinha tomado seu rumo, mas eu queria ficar em paz com aquela situação, porque eu tinha guardado, sim, rancor dela. Como ele não quis me passar, consegui de outra forma o telefone dela e aí mandei uma mensagem. Gente, por que eu fiz isso? O Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida nessa época, porque eu era cristã e ela não. E o Espírito Santo falava assim pra mim, você é conhecedora da palavra. Nós precisamos nos colocar na posição de apaziguadores, de perdão, né? De perdoar, não somente quando a gente tá errado, mas quando a gente tá certo também. E eu sabia que eu era a vítima naquela situação, mas eu não queria mais viver com aquele sentimento, sabe? Eu ainda sentia saudades da amizade dela. Mandei mensagem pra ela, falei que eu perdoava ela por tudo que ela tinha me feito e que ela me perdoasse também se eu tivesse feito alguma coisa pra ela. E ela disse que me perdoava, me pediu perdão também. E foi um momento, assim, muito importante, né, da minha vida. Todas as vezes que eu olho para esse meu primeiro relacionamento, eu nunca conseguia entender o que tinha me agregado de bom, porque eu sei que o sofrimento, ele traz aprendizado, sabe? Mas eu não conseguia olhar para trás e pensar, nossa, o que eu posso extrair de bom desse relacionamento? E eu não conseguia encontrar, porque tinha sido tão frustrante pra mim, eu tinha me machucado tanto, que eu não conseguia olhar pra trás e pensar, nossa, foi bom por causa disso ou por causa daquilo. Mas tem duas coisas que hoje eu consigo olhar pra trás e pensar que eu aprendi, eu obtive algo com aquilo. Uma das coisas é que eu aprendi sobre o perdão. A partir daí, eu comecei a compreender o que era o perdão. E depois que a gente se consertou, aquele sentimento foi embora, sabe? Aquele rancor. E eu senti algo tão gostoso. Eu senti uma paz de Deus, eu senti que eu tinha feito a coisa certa, sabe? Eu não sei, o sentimento, não sei explicar direito o sentimento, mas foi algo muito bom. E eu fiquei feliz por ter conseguido tomar aquela atitude, por a gente ter se consertado, sabe? A gente nunca sabe o dia de amanhã, quanto tempo nós temos, quanto tempo as pessoas que a gente às vezes está magoado têm. Então nós, como cristãos, nós precisamos ser apaziguadores. Sei que não é fácil passar por determinadas situações, mas quando você passar, respira
tem o seu momento, mas não deixa que esse momento dure para sempre. Busque no Senhor condições psicológicas, emocionais, espirituais para que você consiga perdoar, para que você consiga liberar esse perdão, porque é isso que a Bíblia nos ensina. 70 vezes 7. Nós precisamos ter humildade, nos colocar na situação, na posição de perdoadores, não somente quando estamos errados, mas também quando estamos certos, para que haja paz na nossa vida, porque quando a gente não perdoa, nós ficamos presos, né, uma cadeia naquele sentimento e revivendo aquilo. Então, quando nós perdoamos, nós temos paz. E nós perdoamos porque, primeiro, o Senhor nos perdoou. Nós éramos falhos, pecadores, e mesmo assim o Senhor deu a vida por nós na cruz do Calvário, sabendo que, por exemplo, eu nem tinha nascido quando Jesus deu a vida dele, mas ele sabia que um dia ia existir a Brenda, ela ia ser pecadora, que ela ia falhar. Mesmo assim, o Senhor decidiu dar a vida dele por mim, antes mesmo que eu nascesse. Então, hoje, eu preciso perdoar, porque primeiro ele me perdoou. E outra coisa que eu tirei de bom desse meu primeiro relacionamento foi uma amizade, que hoje pra mim é mais do que uma amizade, é uma irmã. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas ela talvez vai estar assistindo esse vídeo e ela sabe. E eu quero mandar esse recado aqui pra ela. Saiba que você é muito importante pra mim. Eu sei que agora na nossa vida de adultas, né, a gente não se vê tanto, não conversa tanto, mas o meu carinho, o meu amor e admiração por você é o mesmo. E com certeza, se tem algo bom que eu pude tirar desse relacionamento, foi você. Espero que nós estejamos na vida uma da outra, né? Até a eternidade. Então, gente, essa foi a primeira parte. Eu acho que ficou grande, né? Por isso que eu tive que dividir. Porque, olha, a vida da gente dá um livro, né? Dá uma novela gospel. Essa foi a primeira parte, o testemunho da minha vida sentimental. Eu espero muito que vocês estejam sendo tocados, que pessoas estejam se identificando com o tipo de história, com o meu tipo de vivência, com as minhas decisões, e que isso de alguma forma, né, eu passar isso para vocês, testemunhar aquilo que eu vivi, agregue valor à vida espiritual de vocês, à vida emocional. Não termina aqui, tá bom? Eu vou dar continuidade, porque foi todo um processo, né, gente? Nossa vida com Deus é um eterno aprendizado. Então, até o momento em que eu me casei, foi todo um processo. E essa daqui é só a ponta do iceberg de mais coisas que aconteceram na minha adolescência, na minha juventude. E eu, com muito prazer, vou dividir isso com vocês. Comentem aí se vocês estão gostando, comentem as experiências de vocês, dúvidas que vocês têm, algum conselho que eu, no meu pouco entendimento, possa dar para vocês, tá bom? Alguma coisa eu creio que eu aprendi com tudo isso e que eu talvez vá conseguir transmitir para vocês algum conselho. Agora, um conselho geral aqui. Ouçam os pais de vocês. Eu ainda não tenho filhos, mas hoje eu consigo entender que muitas atitudes que o meu pai e a minha mãe tiveram em relação a me aconselhar quando eu era muito jovem, que eu queria me relacionar, que eu queria namorar, né? Relacionar no sentido de namorar, de trazer o namorado em casa, de beijar, isso e aquilo. Muitas coisas que na época eu achava que eles eram chatos, era eles tentando cuidar de mim, me proteger. Olhando para uma adolescente de 16 anos, o que ela sabe sobre a vida? Não vai namorar, não. Mas às vezes a gente insiste e quebra a cara. Por isso que a Bíblia fala que feliz é aquele a quem Deus corrige. Eu acredito que em todos os meus relacionamentos o Senhor me corrigiu, Ele tratou comigo, eu fiquei ferida, mas a misericórdia de Deus está sobre a minha vida e está até hoje, né? Estava e está, e graças a Deus Ele me ensinou, me livrou, me guardou, me ajudou a superar, a seguir em frente. Então, se você está passando nesse momento, se você é uma adolescente, um jovem, passou por um fim de um relacionamento e você está sofrendo, está chorando, não sabe como se reerguer, se apegue em Deus, porque Deus cuida daqueles que o buscam, e o Senhor corrige a quem Ele ama. Às vezes o fim desse relacionamento é a mão de Deus sobre a sua vida, porque o Senhor conhece o passado, o presente, o futuro. Ele sabe do amanhã. Nós, na nossa visão limitada, vemos somente aquilo que está à nossa frente, mas Deus conhece o amanhã. Ele sabe que tipo de pessoa que você vai ser no futuro, e Ele sabe que tipo de pessoa
que a pessoa que você talvez estava se relacionando será no futuro. Então, às vezes, é um livramento, gente. Entenda o não de Deus como um livramento para sua vida. Nem sempre Deus vai falar sim. E graças a Deus por isso. Porque se todas as vezes que nós pedimos um sim para Deus, se Ele nos desse, a gente com certeza ia quebrar a cara muito mais vezes. E se tem uma coisa que afeta o ser humano, é a vida sentimental dela, é o emocional dela. Então aceite o não de Deus como um sim para sua vida, para sua saúde mental, emocional, espiritual, e como um sim de Deus para que você entre na eternidade e reine com Ele. Comece a aceitar o não de Deus e a ouvir os conselhos dos seus pais. Os nossos pais às vezes tomam atitudes que nós não entendemos, não compreendemos, mas é para o nosso bem, porque eles nos amam, porque nos viram nascer, nos viram crescer e não querem entregar a nossa vida, né, nas mãos de qualquer pessoa. E eles querem também que nós tenhamos maturidade para saber lidar com um relacionamento. Na época eu não entendia isso, mas hoje eu compreendo. Então espero que essa palavra fale ao seu coração, que você comece a ouvir a voz de Deus, tá bom? Silencie as vozes externas e ouça a voz do que o Espírito Santo quer falar com você, do que ele quer tratar com você e, acima de tudo, coloque de lado a sua vontade e pergunte a Deus o que Ele quer com você, o que Ele quer para você, porque os planos de Deus com certeza são melhores e maiores que os meus e que os seus, amém? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o botão de notificação, né, para que nos próximos vídeos você seja notificado e você veja a continuação desse vídeo. Um grande beijo, Deus te abençoe e tchau!